Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais um Paleio, um espaço mensal pensado para conversas orgânicas, sem guião definido, onde se cruzam ideias, práticas e inquietações que marcam o nosso tempo. Eu hoje tenho um prazer enorme em receber neste Paleio e em fazer um Paleio com o professor Daniel Sampaio, uma pessoa que me marcou muito no meu percurso, que eu tive a sorte de me cruzar, que sempre escutei com muita atenção, tive a oportunidade também de pontualmente trabalhar com ele e, portanto, é um gosto enorme que tenha aberto aqui uma exceção para fazer um podcast, e recebo com toda a satisfação, professor. Caso para Diga-me. dizer que foi mesmo uma exceção, porque eu tenho muitos convites, mas eu gostei muito de trabalhar com o Hugo na Fundação Gulbenkian, foi uma experiência Uhum. muito boa para mim, e portanto abri esta exceção com todo o gosto. E eu agradeço-lhe muito, professor. Eu não vou apresentar o professor Daniel Sampaio, porque ele é uma pessoa incontornável na nossa sociedade, nas nossas comunidades. O seu pensamento, a sua ação tem sido muito diversificado ao longo da sua vida, mas basicamente tentamos condensar a sua apresentação dizendo que Daniel Sampaio é psiquiatra e é escritor. E eu pergunto-lhe, dentro de tanta riqueza na sua experiência, do ponto de vista da sua atividade profissional, mas também na sua vida como um todo, esta riqueza de experiências cabe nestas duas palavras, escritor e psiquiatra. Sim, eu acho que sim. Eu fui para a medicina, para ir para a psiquiatria, fui muito influenciado por uma professora de filosofia que dava psicologia no meu tempo, e portanto sempre pensei seguir ou psicologia ou psiquiatria. O meu pai era médico e, portanto, influenciou-me para ir para a medicina, mas sempre pensei em psiquiatria, sempre me interessei pelos relacionamentos. Houve depois algumas hesitações durante o curso, algumas especialidades que eu gostei, mas sempre quis ser psiquiatria, Uhum, uhum, seguir psiquiatria. Um, uhum, Depois, como era um leitor muito assíduo, lia muitos livros. Quando na minha adolescência não havia televisão nem internet, e portanto eu gostava muito de ler, fui lendo sempre, sobretudo romances, que é o que eu gosto mais de ler. E portanto comecei a essa altura a pensar que a minha experiência profissional podia ter alguma eficácia no sentido de divulgação dos problemas da saúde mental, e comecei a pensar, a falar sobre situações da minha prática clínica. E eu tenho 32 livros publicados, uhum, entre coautoria e autoria única, portanto é muita uhum, coisa, mas a evolução da minha escrita tem sido no sentido de me tornar mais escritor. Continuo uhum. psiquiatra, claro, até ao fim da vida, mas tenho tido agora mais cuidado com a prosa, uma prosa mais cuidada. E uma camada mais ficcional, professor, não é? Sim, agora os Também. últimos dois livros, particularmente os últimos dois livros, são livros que tentam misturar uma parte mais ensaística sobre o tema em Uhum, uhum, questão e, ao mesmo tempo, fazer uma história ficcionada. Porquê? Porque a história ficcionada toca muito mais as pessoas. uhum, Portanto, quando uhum, nós contamos a história do A ou do B, e é uma história que as pessoas tomam como real, embora seja ficcionada, as ideias chegam mais, muito mais. E, portanto, o penúltimo livro é sobre o amor heterossexual. Portanto, é a história de uma relação longa entre um homem e uma mulher, com as suas vicissitudes. É um livro sobre o amor. E depois comecei a pensar, mas por que não escrever um livro sobre o amor entre dois homens? Então passamos para o último livro, Um Amor que Não Se Diz, A Vida Privada de Luís e de Guilherme. Esse é um processo interessante dentro de mim, que vale a pena partilhar, porque, em Eu, primeiro ia- lugar, eu, eu ia lhe perguntar justamente, professor, porque este livro agora, não é? Porque é é que este, surge este Um Amor que não se este diz? livro, e depois porque este livro agora. Porque este livro, porque eu acho que é importante falar sobre o amor, e o amor existe entre pessoas de sexo diferente, entre pessoas do mesmo sexo. Sempre foi assim, teve muitas vicissitudes e muitos contornos ao longo do tempo, mas eu tenho uma enorme experiência clínica de ajudar pessoas que têm dificuldades na sua orientação sexual. Portanto, essa experiência clínica permitiu-me ter material para escrever esse livro. Porquê agora? Bom, porque eu acho que nós temos que dizer bem alto que determinadas conquistas, que eu considero conquistas civilizacionais, estão a andar para trás.
a luta das mulheres, que eu assisti a tudo isso, porque eu conto sempre o exemplo da minha mulher, quando nós tivemos o nosso primeiro filho em 1971, ela nem sequer teve licença para ficar em casa com o bebê, teve que ir logo trabalhar, não é? Portanto, as mulheres lutaram, foi na minha geração que as mulheres começaram a trabalhar com um horário pleno, que não ficaram em casa a tomar conta dos filhos, que lutaram pelos seus direitos, por um lado, e depois também, ultimamente, particularmente no século XXI, com a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a comunidade LGBT teve importantes conquistas. E, portanto, eu quis sinalizar que essas conquistas estão agora postas em causa em muitos contextos, no contexto político, na comunicação social, nas escolas. Há um regresso em Portugal da homofobia, de uma forma que eu noto, quer quando vou às escolas, quer quando ouço as pessoas falar. E, portanto, achei que era um livro de alguma forma importante para chamar a atenção que esses avanços civilizacionais nós não podemos permitir que eles voltem para trás. Portanto, se quiser, é um romance de amor, e é muito importante dizer isto. No outro dia diziam que o cérebro do homossexual apaixonado era diferente do cérebro heterossexual. E por acaso, meramente por acaso, eu tinha-me convidado uma neurocientista para ir ao meu podcast, o Nosso Olhar para Ti, e perguntei-lhe. E ela até ficou um bocadinho surpreendida na pergunta, e depois disse-me: não, as zonas cerebrais que se ativam têm a ver com o amor, o cérebro Uhum, e o amor, é uhum. igual. Bom, mas repare que esta pergunta é muito sintomática de certas questões que se Tem põem agora. muitas entrelinhas, não é? E, portanto, este livro é, por um lado, uma história de amor entre dois homens, Uhum. com as vicissitudes de um processo que me interessa muito psicologicamente, que é a saída do armário, o coming out, e que eu descrevo com alguma minúcia, e depois a necessidade de afirmar que as pessoas muitas vezes escondem o seu amor, por isso é que é um amor que não se diz, porque o amor entre dois homens e entre duas mulheres muitas vezes existe, mas não se pode falar. Exatamente, professor. E, nomeadamente, eu penso que o seu livro também é muito relevante para pensarmos e termos em atenção também nestes homens e nestas mulheres que, com o avançar da idade, não tiveram muitas vezes a oportunidade de fazer uma verdadeira saída do armário ao longo da vida, principalmente em gerações, ainda na minha geração, isso acontece, e portanto também depende muito dos contextos em que estamos a falar, que vivem também uma solidão a dobrar relativamente às questões relacionadas com a velhice, não é? E portanto há qualquer coisa no seu livro que também coloca luz sobre estas situações. Sim, porque esse é um percurso muito individual. É um percurso que é diferente de pessoa para pessoa e é um percurso em que muitas coisas que se passam intimamente não são partilhadas. Há um conceito muito importante que é descrito no livro que se chama homofobia internalizada, quer dizer, as pessoas que têm essas dúvidas sobre a sua orientação sexual muitas vezes incorporam o estigma que vem de fora, que vem da sociedade e vivem cada vez mais isoladas do ponto de vista do seu relacionamento social. E, portanto, a homofobia é muito interessante porque a homofobia não é só um pensamento, é uma ferida social. É como se a sociedade não perguntasse a si própria o que é que está a falar com essas pessoas, acerca dessas pessoas, e essas pessoas interiorizassem todas as mensagens negativas. O coming out, tenho vários casos de adolescentes que fizeram a sua saída do armário no final da adolescência, e é muito interessante porque muitas vezes a saída do armário foi mais difícil do que eles tinham imaginado. Se eu vou contar ao meu pai fica zangado comigo e nunca mais me fala. Se eu vou contar à minha mãe vai contar a outra pessoa e eu não quero. Portanto, há uma série de fantasias que dificultam esse processo. E, portanto, nós cada vez mais temos que acolher essas pessoas e facilitar essa afirmação da sua orientação sexual. Sim, não são, vivemos tempos em que muitas conquistas não são conquistas definitivas. Temos que revisitá-las e temos que protegê-las. Exatamente. E, portanto, há aqui muitos direitos que estão em questão. E eu passaria para a última pergunta, porque o tempo passa a voar, como num verdadeiro paleio, né? E perguntava ao professor
de acordo com o tempo que nós vivemos, quais é que, quais são os desafios que o professor considera como os mais, digamos, sublinhados e destacados na época que vivemos? E por outro lado também, quais são as potências que este tempo encerra, não é? Quais são também as forças que este tempo encerra para não fazermos um exercício de olhar apenas para o negativo e para esses lados mais desafiantes que, obviamente, caracterizam genericamente os tempos que estamos a viver. Eu acho que é uma questão importantíssima hoje, que é a ansiedade. Claramente, nós estamos com um aumento nas situações de ansiedade em todas as faixas etárias, mas muito particularmente na adolescência. Há dados epidemiológicos que nos mostram que as perturbações da ansiedade e as depressivas, mas sobretudo as da ansiedade, estão a subir na adolescência, que é uma época decisiva do ponto de vista da saúde mental. Temos também ansiedade ao longo do ciclo de vida, em diversas fases do ciclo de vida. Do ponto de vista psicopatológico, de psiquiatria e psicologia, se quiser, esse é o principal desafio. Como é que nós lidamos com o stress e como é que nós somos capazes de arranjar mecanismos de resiliência em relação às situações de stress. Outra área que eu acho preocupante são os relacionamentos amorosos, porque as relações amorosas estão muito instáveis, as redes sociais têm a vantagem das pessoas poderem exprimir o amor, mas as pessoas também exprimem o ódio nas redes sociais com uma grande violência. Isso afeta muito o Exatamente. relacionamento e eu vejo isso quando vou às escolas, agora devido à idade já não vou tanto às escolas, Uhum, mas ainda vou a algumas escolas e fico muito impressionado com as mensagens que me são mostradas e com os conteúdos dessas mensagens. Depois, a nível mundial, eu acho que há neste momento uma iminência numa guerra, que é uma coisa a larvar, mas que eu sinto que as pessoas estão inquietas com isso, uhum, estão uhum, inquietas que possa haver uma situação de guerra a nível do mundo, com as consequências que nós podemos imaginar. E uhum. eu vejo pessoas, é claro que aí a minha amostra é bastante enviesada, porque são os doentes no Claro. meu consultório, mas há pessoas a armazenar comida, a Uhum, armazenar uhum, literalmente comida, uhum, porque estas mensagens que aparecem acerca das grandes potências e da comunicação entre as grandes potências é, do ponto de vista da saúde mental, extremamente ameaçadora. uhum, E eu fui para a psiquiatria, já disse isso uma vez, fui para a psiquiatria para compreender o amor e a guerra. E uhum. estou sempre apaixonado em perceber o amor. Acho que o amor não se pode explicar. E nessa neurocientista que eu falei, ela dizia: Olha, que eu só falo de circuitos cerebrais, não consigo explicar o amor de outra maneira, mas o amor não se pode explicar, tem que se viver. Interessa muito as questões do amor, mas também me interessam muito as questões da guerra. E Uhum. é que essas são as duas áreas fundamentais que temos nós de tentar construir um mundo melhor. Exatamente. E eu não resisto, mesmo agora sim, a uma última pergunta, professor. O que é que o seu trabalho na área da saúde mental acha que trouxe à arte, e nomeadamente à literatura, se pensarmos no professor, na sua dimensão e na sua vertente de escritor, e o que é que a arte e a escrita e a literatura trouxe também ao seu trabalho na área da psiquiatria? Vamos começar pela psiquiatria. A Uhum, psiquiatria é uma parte científica, racional, do conhecimento, e avançou muito a psiquiatria. Eu sou psiquiatra há quase 50 anos, não é? Portanto, um uhum, grande conhecimento do cérebro, dos medicamentos, do funcionamento das várias zonas do cérebro, da capacidade que os medicamentos têm de resolver algumas situações, nem todas, como algumas pessoas pensam, mas algumas sim. Portanto, isso é a parte científica, mas há uma parte importantíssima que não se pode perder na psiquiatria, que é a arte da relação. Porque nós conseguimos melhor resultados temos uma boa relação. E é muito difícil, era a aula mais difícil que eu tinha para dar, era sobre a relação médico-doente, porque é difícil de conceptualizar. Mas o que nós sabemos seguramente é que quando temos uma boa relação com o doente que está à nossa frente, nós temos melhores resultados. Portanto, essa é a parte artística. Agora, ao contrário, a segunda parte, como é que é a segunda parte? Diga A lá. segunda parte é, na verdade, o que é que o seu exercício na psiquiatria trouxe para a Ah, sim. arte, trouxe para a Já, literatura, sim, trouxe já para a sua percebi. escrita, né? Já me lembro da sua questão, que é importante. Bom, Uhum, é um grande conhecimento humano. uhum, Eu tenho uma grande experiência de falar com pessoas,
Tenho um amigo meu que diz: o Daniel já não se impressiona porque já viu tudo o que há de mais estranho. Eu continuo a impressionar. E há histórias que me tocam, que continuam a tocar. Agora, o conhecimento dos diversos contextos da psiquiatria acho que foi importante para eu poder escrever e partilhar essa vida com os meus leitores. Sem dúvida. Professor, um prazer imenso, como é sempre falar consigo. Muito Eh, obrigado. Este podcast foi também um pretexto para conversarmos. Muito E obrigado até pelo seu breve. tempo Um e grande até abraço. breve. Até Muito breve. obrigado.